Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Cada vez mais as crianças estão começando a vida escolar mais cedo e um dos principais motivos é a ocupação dos pais, que são cada vez mais envolvidos no trabalho. Uma cena cada vez mais comum. Crianças ainda muito novas em ambiente escolar. Atualmente, a partir de 2 anos de idade, elas já podem ser alfabetizadas por centros educacionais. Mudança que é resultado de uma nova sociedade. A grande maioria dos pais hoje, tem a necessidade de sair de casa para trabalhar e eles buscam na escola essa parceria, E, quer dizer, os reflexos, o que acontece? A criança, ela precisa do afeto, tanto da família quanto da escola, Então, nós vamos o quê? Nós vamos auxiliar, nós vamos, vai dar afeto para o pequenininho que chega, porque eles chegam muito pequeno, E a escola, acredito que os pais buscam, ela no sentido de confiança, por saber que a escola é um espaço adequado a eles, no espaço onde tem pessoas que sabem o que faz, que amam o que estão fazendo. De acordo com dados do IBGE, o número de crianças entre 4 e 5 anos na escola chegou a 81,2%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, que aponta que a tendência é que as crianças entrem cada vez mais cedo nas escolas. Tem a carência, tem a princípio a adaptação na escola, que é tudo muito novo para eles, então é com bastante afeto, tem que pegar no colo, ter carinho, passar para eles a segurança para que eles tenham segurança na escola e gostem de vir. A coordenadora pedagógica alerta que é preciso uma parceria entre família e escola. A instituição ensina e cuida das crianças, mas cabe à família o papel principal de educar. Nós temos que trabalhar assim juntos, numa mesma filosofia, dando afeto, dando intelectual, mas lembrando que a criança é criança, ela vem para a escola para brincar primeiro, porque ela ainda é muito pequenininha, E os pais às vezes se preocupam muito com o intelectual. O intelectual vem, é uma consequência. Então ter a família junto, tudo vai dar certo, com certeza. Flaviene é mãe de 2 crianças, o Matheus, de 4 anos, e a Yasmin, de 2. O garoto entrou na escola com 2 anos de idade e a menina começou os estudos ano passado. Flaviene trabalha em tempo integral e, por isso, decidiu matricular as crianças na escola. Decisão que traz tranquilidade para a dentista. Eu acho que a socialização, o desenvolvimento, a interação com outras crianças foi o primeiro motivo que eu coloquei. E o estímulo que a escola oferece para a criança, foram esses 2 motivos. Porque eu trabalho período integral, então para a criança ficar dentro de casa, não teria o estímulo que a escola oferece. O desenvolvimento que os meus filhos tiveram, entrando mais cedo na escola, não seria comparável com o desenvolvimento dentro de casa. A intenção de consumo das famílias teve um aumento de 0,9% em setembro deste ano em comparação com o mês anterior. Este foi o 3º aumento consecutivo. Antes das altas, o índice teve 6 quedas consecutivas entre janeiro e julho deste ano. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o economista Tiago Ávila. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos explicar primeiro o que é esse índice, a intenção de consumo das famílias e de que forma isso é positivo ou negativo para ambos os lados, tanto para a economia do país como um todo, como para a economia familiar. Boa noite. Boa noite, Kelson. Bom, esse índice de intenção de consumo, na realidade, ele é composto por 6 subíndices, 6 proposições, 6 questões, e mostra a intenção das famílias consumirem, seja à vista, seja de forma parcelada, seja por tipo de bem, enfim, ele sintetiza ali algumas coisas. De fato, como você disse, nós tivemos um movimento de aumento dessa intenção de compra agora nesse mês, porém, quando a gente olha de maneira retrospectiva, nos primeiros 6 meses do ano esse índice caiu e mais do que isso, ano passado para cá ele vem caindo. Então isso mostra, por um lado, que as famílias têm alguma ainda, pelo menos olhando para trás, algum receio em relação à economia, principalmente seus empregos, que é o que afeta mais a economia familiar, a economia doméstica, ou seja, se eu vou continuar empregado daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, então isso afeta para pior a intenção de consumo. Nesse mês, pontualmente, quando a gente teve esse movimento de aumento, pode ser explicado em parte por uma queda do valor dos alimentos, do preço dos alimentos. Então isso em alguma medida libera parte do orçamento para consumo. Então isso pode mostrar algum ganho de confiança das pessoas, algum ganho de poder de compra.
Por outro lado, um desses 6 subíndices que compõem esse, que é a intenção de compra parcelada, esse foi o único que caiu esse mês, ou seja, mostra ainda algum receio das famílias em relação... De fazer contas para futuras, né? Porque não sabe, enfim, há uma incerteza ainda em relação ao quadro econômico, de empregos, etc. e tal. Então isso, de alguma maneira, afetou a intenção de consumo das famílias. Essa desconfiança da família, e principalmente nesse índice que você falou, nesse item, que é a questão da compra parcelada, não ter aumentado, pelo contrário, ter diminuído, isso é ruim para o governo, mas, por outro lado, ele pode ser bom para a própria família? É sinal de que ela está tentando economizar mais e não gastar tanto, principalmente em compras parceladas? De fato, mostra, pelo menos um início, ou pelo menos num ambiente um pouco mais adverso, que as famílias estão tomando consciência de não assumir compromisso, até porque a maior parte das famílias brasileiras estão endividadas. Então, mostra um esforço dessas pessoas de não consumirem de maneira parcelada ou, mais do que isso, além do que de fato necessita ou tem capacidade. Então, sob esse aspecto, mostra talvez um avanço das famílias, por mais que seja um momento adverso. Agora, pensando do ponto de vista da economia, dado que a confiança, a expectativa afeta bastante o andamento da economia, isso é ruim, porque mostra um receio das pessoas, uma desconfiança ainda, e isso faz elas retraírem suas decisões de consumo e até saindo do âmbito das famílias para o âmbito dos empresários, fazem eles retraírem as decisões de investimento e a gente acaba entrando em um ciclo vicioso. Você disse que um dos principais motivos é a questão da queda no preço desses itens, né? Desses produtos que as pessoas compram. Eu gostaria de saber o seguinte, como que anda a nossa economia na questão da confiança? Então, já que nós tivemos um ano atípico, um ano em que teve no Brasil uma Copa do Mundo e que todo mundo falou que isso acaba influenciando diretamente a economia do país, e agora também as eleições. Essa confiança ou a falta dela pode ser explicada por causa desses dois pontos importantes no nosso país? Olha, quando a gente olha os índices de confiança medidos aí por instituições como a FGV, por exemplo, enfim, nós temos de fato uma deterioração da confiança, tanto dos empresários quanto das famílias, isso no último ano pelo menos, sobretudo nesse ano que isso acabou sendo agravado. E um pouco pelo quadro que de fato piorou do ponto de vista de emprego, não tanto ainda, mas inflação ainda resistente, taxas de juros ainda elevadas, o investimento em queda, a indústria passando dificuldades. Então todo esse cenário um pouco incerto e junto à questão política, que acaba contaminando um pouco a questão econômica, nós temos uma deterioração da expectativa dos agentes econômicos, né, que a gente chama. Então eu acredito que ainda até o cenário econômico, enfim, se clarear, de modo que as pessoas tenham uma perspectiva de médio prazo que seja, vai haver uma talvez isso melhora, mas até lá esse quadro permanece. Tá certo. Tiago, muito obrigado pela presença mais uma vez. Volte sempre com as suas dicas. É sempre um prazer ter as suas dicas aqui no nosso TVU Notícias. Um abraço, boa noite. Um abraço, obrigado. Veja como fica o tempo para esta terça-feira em Uberlândia, sol pela manhã e não deve chover. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima não passa de 31 graus. Confira o tempo em outras cidades da região. Céu parcialmente nublado em Prata pela manhã, não deve chover, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 34 graus. Tempo nublado pela manhã em Campos Altos, há possibilidade de chuva, a mínima é de 14 graus. Sol entre nuvens em Ituiutaba durante todo o dia, a temperatura varia entre 19 e 36 graus. Em Romaria, o dia amanhece ensolarado, sol entre poucas nuvens no período da tarde, mínima de 19 e máxima de 31 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já já.